Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Agradeço o presbítero Eduardo, pela apresentação, o pastor Ricardo, que nos convidou também para estarmos aqui juntos nesta manhã com os irmãos, para podermos meditar, refletir um pouco na palavra de Deus sobre a missão que o Senhor deixou para a gente. Enquanto Ele está lá exaltado à direita do Pai, então Ele nos deixou com trabalho, com missões, com a sua missão, para que a gente coopere nessa missão. E é um privilégio para nós todos. É uma alegria poder estarmos aqui. Quero apresentar também os nossos irmãos, pedir que eles fiquem de pé. Nosso irmão Braima, só um minutinho, nosso irmão Braima e Chambu. Então, esses irmãos estão também na AMID, estudando lá, se preparando para voltar para o campo. Podem sentar. Irmãos, Braima, na língua árabe, significa Abraão para nós. É um nome que tem esse significado. Árabe mesmo significa Ibrahim, Abraão. Mas lá na África o pessoal já fala assim mais rápido, Braima. E ele é de uma etnia islâmica, da etnia Biafada. E o Senhor salvou a vida dele. Não foi através da missão AMID. Tem um missionário holandês que chegou lá na década de 80, viveu lá muitos anos, com a família também. E sempre campo islâmico é muito duro, muito assim, resistente. Mas Deus tem salvado alguns, e um desses é o Braima. E no decorrer da caminhada, Deus usou ele. Ele também é um dos tradutores da Bíblia para a língua biafada lá. E ajudou na dublagem do filme Jesus, segundo o Evangelho de Lucas, um que é muito usado na evangelização dos povos. Hoje em dia, esse filme está já em mais de 2.000 línguas, dublado para evangelizar os povos. E o Braima é um desses que a gente pode saber que aquelas histórias de portas abertas, que a gente lê muito, ele viveu na pele. Então, eu já ouvi bastante o testemunho dele, e se Deus quiser, um dia os irmãos também podem ouvir esse testemunho, Então, louvado seja Deus, pela graça de Deus que o Senhor já tem feito na vida do irmão Braima Chambu. Ele tem três filhos, e que Deus possa abençoar vocês, e também a igreja. E mais algum visitante, algum jovem, algum irmão que está visitando também hoje? Então, tá certo. Vamos dar prosseguimento, e eu gostaria, antes de começar o estudo bíblico, deixar uma carta para o conselho da igreja. Departamento de campo de missões, da missão AMID, deixar com o presbítero Eduardo. É uma carta de agradecimento, porque esta igreja caminhou com a missão AMID na 2006 em diante, com o projeto Tucano. Os irmãos lembram? Então, e Deus usou esta igreja, e hoje Tucano é um povo onde tem já igreja. A AMID trabalha com povos, com etnias. E isso é muito importante. Hoje nós vamos estar vendo nesse estudo bíblico aqui, sobre isso. E somos gratos à Igreja Presbiteriana do Sudoeste. Então, leia lá no conselho, depois passa também para o conhecimento dos irmãos essa gratidão, tá bom? Ok. Irmãos, hoje nós queremos meditar, refletir também sobre missões a todos os povos, da sombra à realidade, da promessa ao seu cumprimento. Deus conta com você, não é? Esse tema que o Senhor trouxe para o nosso coração, para juntos meditarmos sobre isso, pensando em povos, em etnias, não só em países geopolíticos, mas em etnias, porque é isso que o Senhor Jesus deixou para a igreja, quando Ele subiu e deixou a igreja, os discípulos, com essa missão, com essa incumbência. Quando Ele falava de nações, a língua grega original, que foi escrita a palavra de Deus, nações, que Jesus usa, lá em Mateus 28, é etnias, etne. Então, é isso que o Senhor espera da sua igreja,
não basta somente chegar nos países, nós temos que chegar nos povos. Os irmãos sabem, né? No Brasil nós temos mais de 200 povos indígenas. Ainda temos 99 povos indígenas no Brasil, esperando, porque não tem nem projeto, nem igreja, nem Bíblia, nem nada. Aqui no Brasil, né? Temos desafios diante de nós para chegar até lá? Temos, mas não importa, não é? Então, louvado seja o nome do Senhor. O texto que nós vamos basear hoje, nossa reflexão, é esse aqui, de Abacuque, capítulo 2, verso 14. Nós vamos fazer essa leitura e depois eu vou fazer mais uma oração. Vamos ler juntos? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Pai querido, Deus amado, mais uma vez, queremos agradecer por estarmos aqui na dependência do Senhor, Espírito Santo que inspirou essa palavra e que também está em nosso coração para nos iluminar, esta mesma palavra, nos edificar e usa como instrumento simples nas tuas mãos, mas que o Senhor também abençoa cada irmão que está aqui nesta manhã e que o Senhor nos edifica, nos dá clareza, entendimento e a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Essa profecia em Abacuque não é uma profecia que aparece a primeira vez na Bíblia, essas palavras. Essas palavras Deus já tinha dito também a Moisés em Números 14, 21. Porque se você abre lá em Números 14, 21, Deus disse a Moisés: tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Escrito lá em Números. Então, ambos os versículos, eles estão num contexto de julgamento, de juízo. Deus estava pronunciando lá em Abacuque sentenças contra a terra dos caldeus, lá na Babilônia. E ali Deus fala, lá em Abacuque: ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, ai daquele que edifica a cidade com sangue, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro para lhe contemplar as vergonhas, abuso, e ai daquele que diz à madeira: acorda. Essas coisas que Deus pronuncia, 5 ais, mas Ele diz no meio dessas sentenças que toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, mostrando que essas maldades, essas coisas que existem não só na Babilônia, na Caldeia, mas existe no mundo inteiro. Um dia isso tudo vai acabar, vai passar, porque o conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra. E lá em Números, interessante também, quando Deus fala com Moisés, naquele contexto, que o povo recebe o relatório dos espias, que vai espiar a terra e volta, e o povo recebe o relatório com incredulidade, o povo fica com medo, porque eles disseram que as cidades, os muros são altos até no céu, e que o povo lá é gigante e eles eram como gafanhotos. Isso importava para Deus alguma coisa? Então Deus fica profundamente ofendido com a reação do povo. E eles ficam assim, incrédulos e com medo, e Deus fala: todas essas pessoas que viram a minha glória no Egito, e viram a minha glória até aqui no deserto, e por 10 vezes se rebelaram contra mim e me provocaram, nenhum deles vão entrar na terra prometida. E os seus filhos pequeninos, que eles falam que vão ser por presa, é eles que vão conquistar lá. Olha como Deus, Ele detesta a incredulidade e a falta de confiança no que Ele promete, porque se é Ele que prometeu, Ele cumpre. Esse Deus fiel em toda a sua palavra, né? Então, mas da sombra à realidade. Qual o começo da sombra? O que é essa sombra? A Bíblia diz que
tudo que Deus prometeu, e Deus deu como sinal do Messias, desse prometido que ia vir para esmagar a cabeça da serpente. Tudo aquilo ali era uma sombra no Velho Testamento, mas que essa sombra, ela estaria guiando aquele povo, como os sinais guiam, né, os sinais de trânsito que guia até você chegar no seu destino. Assim também a vinda do Messias, o Salvador do mundo, no Velho Testamento era como a sombra. Por isso que nós estamos vendo missões a todos os povos, da sombra à realidade. Então, no Velho Testamento, o proto-evangelho, que significa a primeira promessa do evangelho, lá em Adão e Eva, no jardim ainda. Então, aquilo ali era o começo da sombra, que mostra que viria o Messias, para que o povo pudesse ir acompanhando, entendendo até que ele viesse, e o povo tivesse plena certeza de quem é esse Salvador, esse Messias. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Agora o verso 15: porém inimizade entre ti e a mulher. São inimigos. O inimigo nosso, ele quer realmente acabar conosco. Então, Satanás, a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Palavras de Deus para Satanás, mostrando que na descendência da mulher, semente da mulher, traria o Salvador do mundo, que esmagaria a cabeça da serpente. Isso é o proto-evangelho, é a promessa do Salvador, do Redentor, que libertaria o homem das garras de Satanás, porque o homem ficou preso ali, nele, quando obedeceu a ele. Mas aí, o que Deus disse? Não é? O plano eterno de Deus, isso é o plano eterno de Deus, que Deus revela para Adão e Eva, né? É a promessa do Redentor, para que o homem pudesse crer. Isso é o pacto da graça. É o pacto da graça, a aliança de Deus prometendo pela graça trazer o Salvador, o Redentor. Então, aquela promessa tinha a finalidade que Adão e Eva crescem naquela promessa. E aí Deus deu um sinal também. Além da promessa que Deus proferiu, qual foi o sinal? Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e a sua mulher, e os vestiu. O que isso significa? Deus rejeitou o que o homem tentou fazer, aventais de folhas. Não, a obra humana não serve para salvar o homem ou para cobrir a vergonha dele. Então o que Deus fez? O primeiro sacrifício, para vestir Adão e Eva de peles daqueles animais, para fazer roupas de peles para eles e cobrir. Deus teve que fazer o primeiro sacrifício. Imagina Adão e Eva olhando aqueles animais mortos, sem a pele, e a pele cobrindo eles. Deus cobre Adão e Eva, Deus cobre a sua vergonha com o sacrifício que Ele mesmo fez. Isso é um sinal do próprio Redentor, que Deus prometeu que ia mandar. Que esse Redentor também faria o sacrifício, a mordida no calcanhar, para cobrir o homem. Que maravilha, que bênção. E aqui nós temos a promessa, é para crer. Eles tinham que crer naquela promessa que Deus ia cumprir. E o sinal é para ver. Então eles viam a pele, o sacrifício que Deus cobriu eles. Por isso que Deus deixou eles vivos ainda. Deus não os matou fisicamente naquele mesmo dia. Espiritualmente eles morreram na mesma hora que comeram o fruto. Tiveram medo, se esconderam, sentiram vergonha. Eles ficaram separados da comunhão com Deus. Isso é morte espiritual. Aconteceu na mesma hora. Mas a morte física, Deus matou animais. Deus fez sacrifício para cobri-los. Eles mereciam estar mortos, mas aqueles animais os cobriu para dar tempo para eles viverem mais, para poderem crer nessa promessa
e nesse Salvador. Aí nós temos uma figura, missões a todos os povos, tá? Da sombra à realidade. Essa figura é tirada de um livro de Francisco Leonardo, sogro do Augusto Nicodemos. O livro dele é Deus é Fiel. Eu peguei algumas figuras aqui, né, ampliei para a gente poder também passar por essas figuras para dar ilustração para a gente. Vejam que a cruz de Cristo, todo o Velho Testamento era como uma sombra que projetava, até no Jardim do Éden, o proto-evangelho, o começo da sombra lá, já era a sombra da cruz, né, que ia perfazer assim todo o Velho Testamento. Então vamos continuar entendendo essa sombra, né, que até que o Redentor viesse, e veja o que acontece. Pela fé, Hebreus 11, verso 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Nós temos que entender um pouco aqui, porque naquele tempo era através da tradição oral que essa verdade foi preservando, até que chegasse Moisés, que escreveu tudo isso. Então, Abel ouviu de seus pais. Ele também viu o sinal, ele viu aquelas roupas de peles, com seus pais vestidos. E ouviu a história, como eles eram felizes lá no jardim. E agora, como eles sofriam naquele tempo. Mas os seus pais contaram a promessa para ele. E ele entendeu, meus pais eram para estar mortos. Mas Deus teve misericórdia deles. Deus fez um sacrifício, cobriu eles. Então, o que Abel fez? Entendendo aquilo, ele vai e oferece a Deus sacrifícios que foram agradáveis a Deus. Deus se agradou de Abel e de sua oferta. Isso é muito significativo para nós também, como uma sombra que mostrava o Messias. Certamente Abel entendeu, eu mereço estar morto, como os meus pais. Mas como Deus cobriu meus pais com sacrifício, eu vou apresentar esse animal no meu lugar diante de Deus. Vejam, né? Abel ouviu essa história dos seus pais, ouviu essa promessa, e viu as suas roupas como sinal da justiça e misericórdia de Deus. E veja que Adão e Eva já esperavam o cumprimento da promessa, nos seus dias mesmos. Do esmagador da cabeça da serpente, e por isso ele ganhou um terceiro filho. Ele perdeu os dois, né? Ele perdeu Caim e Abel, porque Abel foi morto por Caim, e Caim se tornou fugitivo. Triste, tragédia naquela família. Mas eles tiveram um terceiro filho, e deram o nome de quê? Sete. Se fosse eu ia dar o nome de 3. Mas veja que Adão era especialista em dar nomes, né? Deus colocou Adão essa missão, e ele deu nome nos animais. Aí ele vai dar o nome de Sete naquele terceiro filho. Isso demonstra o que para nós? A confiança, a esperança que eles tinham de, quem sabe será esse o esmagador da cabeça da serpente, né? 7 significa completo, perfeito. Então, talvez seja esse. Mas, o que acontece? 7 deu o nome no filho dele de Enos. Significa Enos. Homem humano, imperfeito, incompleto. 6. Esse é o significado de Enos. Isso também demonstra o quê? Fé. É verdade? Sim, porque 7 percebeu, meu pai e minha mãe são pecadores, eu nasci do meu pai e da minha mãe, pecador também. Como é que eu vou ser um esmagador da cabeça dessa serpente? Esse inimigo que não tem como um homem simples, pecador como eu, como os meus pais, esmagar a cabeça da serpente. Então o que aconteceu? Daí se começou a invocar o nome do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, queridos irmãos, aqui mais clareza naquela sombra,
do proto-evangelho, de que um dia o Redentor viria, mas não poderia ser um simples homem, como eu e você. Teria que ser Deus, vir como homem, para poder esmagar a cabeça da serpente. Então esse homem também demonstrou essa confiança de que é Deus mesmo. Então daí se começou a invocar o nome do Senhor. Aqui mais um desenho, porque a sombra continua agora cada vez mais nítida. Chega o tempo de Noé. Noé, Deus revela um plano de salvação para ele. Deus disse que ia acabar com toda a terra, com dilúvio. Mas Deus encontra Noé e decide salvar Noé e mostra para ele o que ele tinha que fazer, e ele fez. E a arca era o sinal do Messias, um símbolo, para aquele povo, um símbolo do Messias que viria. E como plano de salvação, Noé seguiu direitinho, pregou, falou para o povo, esse é o caminho, vocês para se salvar desse dilúvio, entra. Mas quem creu, entrou, ficou vivo. Mas quem não creu, pereceu nessas águas. Vejam como isso é um sinal também do Messias Redentor, que viria como único Salvador. Como a arca tinha uma única porta, Jesus também é a única porta da salvação. E Deus, quando Noé saiu da arca, Deus colocou um arco-íris, depois do sacrifício que Noé ofereceu a Deus, sacrifício de animais puros. Olha que isso também é muito significativo. Noé não saiu da arca para procurar explorar a terra, onde é que eu vou fazer minha casa, onde é que eu vou morar. Não era isso, não. Primeiro lugar, altar, adorar ao Senhor e reconhecer que ele também merecia estar morto, mas aqueles animais puros tomam o lugar dele, ele estava vivo. É misericórdia de Deus, é graça de Deus, tudo já mostrando o Messias. Daí então chegou Abraão, mas a sombra começa a ficar mais nítida, a sombra do Redentor. Abraão, Deus forma uma família e faz uma promessa a Abraão, porque o Redentor viria dessa família, a família de Abraão. Deus decidiu que mais uma revelação, agora o Redentor vem da família de Abraão. Veja, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe o que é isso? Povos, etnias, porque Abraão estava se tornando mais uma família. E Deus agora falando que em Abraão, através da família de Abraão, todas as famílias, todos os povos seriam abençoados. E olha o que Paulo interpreta disso. Gálatas 3:8. Vamos ler juntos? Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Todos os povos, da sombra à realidade. Deus está fazendo isso. E é através de Abraão, viu, Braima? Através de Abraão que Deus, ele faz sua promessa de abençoar os povos, de alcançar os povos, todos os povos. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nenhuma das palavras de Deus pode cair por terra. Nenhuma. Tanto é que Deus não acabaria com o mundo todo pelo dilúvio, por quê? Se Deus destruísse até Noé, acabasse com tudo, a promessa de mandar o descendente da descendência da mulher, teria se acabado. Mas Deus não falha na sua promessa, E pôs Abraão nome àquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Esse episódio é quando lá em Gênesis 22, Abraão vai ao monte para adorar a Deus e levando o seu filho Isaque, que Deus disse para que Abraão sacrificasse ao Senhor. Mas não era o filho da promessa? Abraão esperou por aquele filho 25 anos. Como agora assim? Mas Deus pediu e ele foi. Abraão agora já tinha um relacionamento com Deus, maduro. E Abraão não questionou, simplesmente foi. Amarrou o seu filho, mas quando eles estavam andando, Isaque pergunta ao seu pai, pai, aqui está o fogo,
o cutelo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Caminhando, Abraão respondeu: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Na hora de matar o Isaque, Deus fala: chega, tá bom, Abraão, já sei que você me ama, agora, sabe, vou te abençoar. E Abraão escuta um carneiro berrando no meio dos ramos, pega o carneiro que Deus proveu e sacrifica no altar no lugar do seu filho Isaque. O carneiro salvou o filho de Abraão. Assim era um sinal do Messias, essa sombra que Deus mostra cada vez mais clara. Assim como o carneiro tomou o lugar de Isaque naquele momento para salvá-lo da morte, Deus ia prover um cordeiro final para a nossa salvação, de todos nós. Que lindo! Era isso que Deus estava mostrando naquela sombra de Abraão. No monte do Senhor se proverá. Se proverá o quê, meu pai? O cordeiro, meu filho. Deus proverá o cordeiro para si. Mais um episódio que mostrava o Messias, um sinal messiânico. O episódio da Páscoa. Lá em Moisés, a última praga seria a morte de todos os primogênitos no Egito. Todas as casas iriam perder o primeiro filho. Imagina que loucura, que tristeza, todas as casas com funeral. Mas a casa do povo de Deus, dos hebreus, nenhuma casa perdeu nada. Ninguém morreu. Por quê? O cordeiro morreu, foi matado no lugar da família, para proteger da morte. Porque o anjo da morte passaria, e quando visse o sangue nas portas, ele não entraria, passaria, Páscoa, passagem. E assim a família protegida dentro de casa, né? E esse também foi um sinal messiânico. O Cordeiro da Páscoa, Jesus Cristo. Outras revelações do Messias no tempo do Velho Testamento. O tabernáculo e o culto. Irmãos, se nós formos estudar minuciosamente cada sinal, cada profecia do Messias, a gente fica maravilhado, quando esse Messias chega, você não tem mais nenhuma dúvida dele. A fé, o Senhor gera em nós. Ele é o nosso Salvador. Então, o tabernáculo e o culto no Velho Testamento, tudo apontava para esse Messias. Tinha sentido nele. Então, em Cristo, tudo se cumpriu isso. O reino messiânico prometido a Davi. Os salmos messiânicos são vários. As profecias messiânicas são muitas. Mas todas tão perfeitamente foram cumpridas em Cristo Jesus. Aí então, tudo isso foi a sombra, mas a realidade chega. Quando chega Cristo, Ele é o corpo que projetava aquela sombra. Tudo aquilo se cumpriu nele. Então, com a chegada do Messias, não há mais necessidade de sombra. Por isso que quando a gente lê em Hebreus, tudo aquilo lá, ele já vai falar: olha, isso era figura, agora está tudo cumprido. Isso era sombra, agora em Cristo não precisa dessas coisas mais. Chegou aquele prometido. Chegou aquele esmagador da cabeça da serpente. E veja o que Jesus disse lá em João capítulo 12, verso 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Jesus, já na semana que ele foi crucificado, lá em João 12, ele falou essas palavras: agora chegou o momento de ser julgado este mundo, e o seu príncipe será expulso. Satanás é o príncipe deste mundo. Com Cristo, ele foi julgado, a cabeça dele foi esmagada, a autoridade dele foi tirada. Para aqueles que estão em Cristo, é isso que aconteceu. A cruz é o lugar onde o calcanhar dele foi ferido. Quer dizer, a morte física era como a ferida no calcanhar, mas a cabeça de Satanás foi esmagada. Mas Jesus continua: e eu, quando for levantado da terra, já seria daqui a alguns dias, e eu, quando for levantado da terra, naquela cruz, atrairei todos a mim mesmo.
atrairei todos os povos a mim mesmo. Levantado da terra, Cristo levantado no meu lugar, meu coração atraído, atrairei todos a mim mesmo. Quando você olha para a cruz de Cristo, você vê o amor de Deus por você. Seu coração, certamente, você creu, fica atraído. Que amor! Todas as vezes que a gente celebra a ceia do Senhor, toma na ceia, se alimenta na mesa do Senhor, o pão e o vinho, é isso que nós lembramos, esse amor de Deus, essa vitória de Cristo contra Satanás. E aqui nós estamos redimidos, o preço pago. Então, e eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Gosto muito quando eu leio essa palavra, lembrar também de João capítulo 3, as palavras que Jesus disse a quem? A Nicodemos. Nicodemos, aquele homem a quem era mestre em Israel, e Jesus disse que ele tinha que nascer de novo. Mas Jesus disse para Nicodemos, e do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Aqui, os irmãos conhecem a história, lá no deserto, quando Deus mandou as cobras e mordiam nas pessoas, as pessoas morriam, e Moisés foi pedir a Deus, e Deus falou, levanta uma cobra numa haste, uma cobra de metal, e será que todo aquele que estiver mordido e morrendo, olhar para a cobra, será curado. Então, assim que Moisés fez, levantou a serpente, e Jesus pega aquilo como uma sombra, como um sinal dele mesmo, e fala, do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. Imagina, naquele dia, Nicodemos estava lá, perto da cruz, olhando o Cristo levantado. Eu creio que ali aquela revelação ficou claro para ele. Sabe por que eu digo isso? Porque no próprio Evangelho de João, Nicodemos e José de Arimateia criaram coragem, todos os discípulos com medo, mas eles criaram coragem e foram falar com Pilatos, para deixar eles tirar o corpo de Jesus e sepultar, e foi isso que aconteceu. E a Bíblia fala que José era um homem, José de Arimateia fazia parte do conselho lá, mas ele era secreto, mas ele era um discípulo de Jesus. E aí Nicodemos se juntou, né? Olhando para o Cristo levantado, o Cordeiro de Deus. É aí que está a nossa redenção, queridos irmãos. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, povos. Então virá o fim. Queridos irmãos, esse é o tempo que isso está acontecendo. Isso é um sinal também da vinda do Senhor Jesus. Não é essas guerras e rumor de guerras que vai trazer o fim do mundo, não. Mas é a conclusão da nossa tarefa, de pregar. Então virá o fim. Pregar a todos os povos. E aí, a gente lembra dessas palavras da comissão. Jesus subiu, mas deixou a gente com esse trabalho. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E Mateus 28, 18 a 20, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias, Emanuel, até a consumação do século. E Marcos 16, 15, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Palavras do nosso Senhor Jesus. Depois de esmagar a cabeça de serpente, depois de fazer a expiação dos nossos pecados naquela cruz pelo seu próprio sangue, depois de vencer o mundo também, ele subiu e foi exaltado. Está lá até agora, mas está conosco também através do Espírito Santo. Missões a todos os povos, da sombra à realidade, da promessa ao cumprimento. E como posso me envolver? Como posso me cooperar com os povos, para que os povos ouçam o Evangelho? Então, primeiro, tendo certeza da minha salvação, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E lá em Romanos 8,16 fala que o Espírito, que é o Espírito Santo, testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus.
Nós não precisamos ter dúvidas porque cremos no Senhor Jesus. E isso que nos vai realmente, o Senhor fala que o Evangelho é poder de Deus. Também, segundo lugar, falando de Jesus, vá. Ou seja, todos nós fomos ordenados a falar de Jesus. Por isso que, ide, vá. Seu colega de trabalho, vai orando. E uma hora surge a oportunidade, fale. Deus vai te usar. Fale. Fale de Jesus. Não é? Porque é o Espírito Santo que convence, que faz a obra, que salva. E como ouvirá se não há quem pregue? Né? Você é o pregador, onde você está, no seu contexto. Então, fale de Jesus. E Deus pode mandar alguém para mais longe. Levantar um vocacionado, vai se preparar e vá para os povos. Terceiro, ore. Na verdade, esse tinha que ser o primeiro, né? A oração, né? Tem que começar com a oração. Mas eu falei aqui no terceiro porque todos aqui podem orar. Nós temos que continuar orando. Olha o irmão que leu aqui a devocional. Deus ouve o clamor. Então, nós temos que orar. Deus responde. Então, ore. Sabe o quê? Toda essa região aqui, né? Tem muitos vizinhos. Rebeca mora aqui do lado. Então, tem muitos vizinhos aqui por perto, sabe? Eles não virão se nós não orarmos. Senhor, né, eu lembro de Jeremias Pereira. Senhor, põe um imã aqui na igreja. Senhor, faz esse povo ser tocado. Porque eles têm a oportunidade de ouvir o Evangelho constantemente. Eles têm celular na Bíblia, eles têm muitas coisas nas redes sociais, onde eles podem ouvir pregações. Podem, ninguém tem desculpa. Mas a gente tem que estar orando para Deus mover, trazer mais pessoas, converter mais gente. Então, ore pelos povos também. Sabe, irmãos, temos que orar especificamente pelos povos. Então virá o fim. Todos eles têm que ouvir. Então, vamos lembrar disso. Visão missionária num foco específico. É assim que a mídia tem caminhado com relação a missões. Com foco de povos. De povos. É uma bênção a PMT, outras missões denominacionais. Eu sou presbiteriano, gosto muito dos missionários da PMT, nós nos relacionamos muito bem, né? Só que a PMT tem a visão denominacional. Vamos levar a denominação para o país. Então ele chega, vamos aqui nessa cidade, as cidades maiores, mesmo que já tem várias igrejas na cidade. Não, mas não tem a presbiteriana. Tem algum mal nisso? Não, não tem, mas nós temos que fazer parceria com esses irmãos e falar assim, irmãos, olha ali, o povo ali, olha essa região de aldeias aqui, sem ninguém, vamos juntos. É assim que a Missão Amide faz. Ela cria essas parcerias e vamos juntos. Não é? Ele, lá no Salmo 2:8, fala, pede-me e eu te darei as nações por herança. Vamos orar para que Deus realmente salve esses povos. Rogue ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para esses povos. Né? E quarto, como a gente pode cooperar com isso? Deus conta conosco. Contribua, invista financeiramente. Sabe, o melhor investimento é nos tesouros do céu. Os tesouros aqui da terra, tudo, sabe, apodrece, né? A ferrugem corrói, ladrões escavam e roubam. Às vezes você pensa que está seguro, seu dinheiro está em tal aplicação, mas de repente nada, né? Tudo isso acontece aqui no mundo. Mas Jesus disse, ajunta tesouro no céu. Contribua então com o quê? Alcançar os povos, porque é um plano de Deus eterno. Em ti, Abraão, serão benditos todas as famílias da terra. Então vamos cooperar com isso, porque isso é uma coisa segura, isso é uma coisa que dá certo mesmo, porque não é pragmatismo, é promessa. É promessa do Todo-Poderoso que não falha. Todas as suas promessas se cumprem. Então, mais bem-aventurado é dar do que receber. A gente ser fiel a Deus, isso é uma das coisas do adorador. Adorador adora a Deus com toda a sua vida. Com tudo que Deus faz com que Ele seja e o que Ele tem. Ser fiel nos dízimos e nas ofertas. Fiel nos dízimos. Tudo você ganhar, entrega o seu dízimo. Mas entrega também ofertas. E a igreja também se torna parceira. E vamos para os povos.
O que é um PNA? Um povo não alcançado. Eu vou só perguntar até mais quantos minutos? Uns 10. Está bem. Tá. Não, mas não vai isso tudo, não. Então, queridos, um PNA é um povo não alcançado. A gente trabalha muito com essa sigla na MID, porque a gente está olhando para os povos. Povos não alcançados são povos com menos de 2% de evangélicos. É chamado ainda de povos não alcançados. 1%, 1,5%, até 2%. Depois de 2%, aquela igreja que está lá tem condição de continuar crescendo. Aí, um povo não engajado, PNE, é um povo que ainda não ouviu de Jesus, ainda. Não tem pregadores lá, não tem igreja, não tem Bíblia, não tem crentes ao seu redor, não tem um programa de evangelização para eles. Eu gosto também de pensar na obra de Deus, o que Deus tem feito. Porque tem muitos desses povos que não ouviu nada, não tem programa para eles, não tem nada. Mas com essa mobilização que Deus tem feito hoje em dia, pelas guerras, pelas imigrações, Deus está fazendo as pessoas mudar de um lugar para outro. E tem pessoas de povos não alcançados, que estão em outros países, outros povos, ouvindo o Evangelho também, sabia? Por isso que é tão importante aqui em Brasília, em outras cidades do Brasil, onde tem esses imigrantes, pensar neles, orar por eles. Eu tive o privilégio de participar de um seminário no Comissão, com o Congresso de Missões da MID, lá na IPN, mês passado, e eu falei sobre o desafio do islamismo no mundo. E uma das coisas que eu tive o privilégio foi de uma irmã aqui de Brasília, o nome dela é Ângela. Ela está trabalhando com 2 famílias do Afeganistão. Imagina aquele povo lá, onde não pode ter o evangelho lá de jeito nenhum. Teve aquele problema e eles vieram para o Brasil. 2 famílias de juízes. Os homens não podem atuar, eles são juízes lá. Mas essa irmã está ensinando para eles o português, o inglês. E essa família está aprendendo, fazendo amizade, já começando a falar do evangelho para elas. Aqui em Brasília, eu chego lá na Feira dos Importados, comecei a conversar com um homem, ele falando espanhol comigo. Mas eu tive essa bênção de falar bastante com ele também. E tem árabes, e tem várias outras pessoas aqui em Brasília, E tem métodos, depois a gente pode até compartilhar com os irmãos, de evangelização que ajuda a alcançar esses povos islâmicos. Vamos abençoar os povos. Na palavra de Deus para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja esse gráfico aqui, esse mapa, não é gráfico. Esse mapa com esses pontinhos vermelhos são os povos não alcançados. É a estatística de 2018, Ali você vê no norte da África, Ásia, até no sudeste asiático, onde mais tem. Índia é onde mais tem povos não alcançados, mais de 1.000. Mas o evangelho está lá, e o Senhor está trabalhando. Os povos não engajados, 3.165 povos não engajados, ou seja, que precisa de projeto, que precisa de orar a Deus, Senhor, mande missionários para esses povos. E esses povos por continente, na Ásia, onde mais tem, 5.365, na África, 985, nas Américas, Europa, Oceania, está aí onde esses povos estão. Onde você direciona a sua oração, para que o Senhor mande trabalhadores. Falando um pouquinho da nossa experiência, que nós tivemos em Guiné-Bissau, você vê aquela bolinha amarela na África Ocidental, lá, Guiné-Bissau, Ali, esses países um pouquinho escuro, de amarelo escuro, são os países da África Ocidental. Não, esses países, eles têm uma certa ligação. E a minha função na Missão AMID é coordenação de campo. Cada projeto desses, de povos, tem o seu coordenador de projeto, tem a equipe trabalhando, estão lá. Então, a AMID começou com o povo Soninké, à esquerda de vocês. O povo Soninké foi o primeiro projeto da Missão AMID, 5 igrejas parceiras, e esse projeto continua até hoje. É um povo islâmico. A gente está clamando a Deus anciano, para que comece a haver milagres de conversões lá. Mas testemunho desde o começo. Começou com a Edina, a Cida, aqui no Brasil, de Brasília,
foi para lá. E então esse povo, o Soninké, né, hoje está com a Bíblia, o Novo Testamento quase completo, está no livro de Apocalipse, na tradução. Mas está ainda acontecendo. Depois começou com o povo Felupe, esse aqui do lado direito de vocês. Esse povo, com 12 anos de trabalho, foi emancipado, porque Deus salvou muitas pessoas, Deus levantou, formou líderes, e a mídia emancipou esse povo. Agora é um povo alcançado, e as igrejas estão crescendo nas aldeias, e esse povo, Felupe, agora está se direcionando aos baiotes, já está trabalhando também com os baiotes, e esses outros também continuam em andamento. Fula, Cobiana, Fula também é islâmico, Cobiana não, nem Felupe, mas o Biafada é da etnia do Braima, está lá. Os PNAs é do Senegal, ainda não começou esse projeto, o Demba está lá, mas está com o projeto aprovado. E o Benin, né, tem missionários trabalhando lá, e os talibês, lá no Senegal. Agora, desde 2021 até agora, estivemos com o projeto Tabancas, quer dizer, aldeias, e mais 3 povos, Nalus, Caçancas e Banhuns. Então, de 2018 para cá, Joaline e eu estivemos lá, né, com esse trabalho. E nós trabalhamos assim, fazendo parceria com igrejas locais e indo juntos. Essa igreja de Cassine, lá no sul, pastor Domingos Oda, né, e esse culto foi um culto de parceria. E esse culto, lá na cidade de São Domingos, no norte, a igreja evangélica lá em São Domingos, esse culto de parceria para o alcance dos caçancas e banhuns. E aqui foi quando, em 2022, a oficialização do terreno que os Nalus tinham concedido para a MIDI, para a gente construir a casa, a escola. Esse rapaz que está em pé ali, é um homem, na verdade, tem sua família, foi ele que me hospedou, primeira vez que eu tive que ficar lá a temporada, ele arrumou um quarto para mim, casa de palha, e a gente foi hóspede dele. Ele foi muito carinhoso, muito hospitaleiro, e aconteceu algo com ele. O pastor Domingos Oda orando para o início das obras, e o irmão dele, problema com droga, problemas psiquiátricos, e um dia atacou ele com um garfo no olho. Ele teve que ir para Bissau para ficar tratando, e Deus me deu a oportunidade de aproveitar esse tempo com ele. Direto ele ia lá na casa da Mide, a gente então ia estudar os profetas e os sinais messiânicos, porque com o islâmico, você trabalhando o Velho Testamento, mostrando quem é o Messias, lá nas profecias, eles vão entender que esse Messias é Deus, ele é divino, porque a palavra de Deus é Deus. A palavra do Eduardo é o Eduardo. A palavra de Deus se fez carne. A palavra de Deus tem a natureza divina. E quando ele foi compreendendo tudo isso, ele foi ficando alegre, Mamadou. Até que um dia ele resolveu orar, entregar sua vida, pedindo Jesus, invocar Jesus como o Salvador da vida dele. Ele fez isso, né? Aqui Deus também fez esse milagre ali naquela tabanca, foi uma bênção. A gente vê que Deus teve misericórdia e mostrou para todo mundo isso. Esse menino, Amadou, ele estava anêmico, sem mais nenhuma força. A mãe dele chegou para a gente num dia lá, na casa, onde a gente estava, e colocou o menino assim, prostrado, não ficava mais em pé, e falou para mim, o irmãozinho dele morreu com esse mesmo problema, anemia. Aí eu falei assim, olha, nós podemos orar a Jesus, que Ele tem poder para curar. Se você quiser, a gente pode fazer essa oração. Você quer? Ela falou, quero. Porque geralmente ele já anda nos muros, nos feiticeiros, e procura todo tipo de solução. Ela já tinha ido no médico, feito todas as análises, e não tinha resolvido nada. Ela aceitou. E nós oramos naquele dia, pedindo a graça, a misericórdia. Eu pedi os resultados dos exames para mim olhar. Deus foi iluminando. Eu vi que o menino estava tomando remédio errado, remédio de adulto. E ele não podia tomar o que ele estava tomando, porque a falta dele era de vitamina B12. Aí Deus nos ajudou a trazer os medicamentos certos, xaropes. Com 2 meses, ele já estava desse jeito, né? E está lá.
E todo mundo, e a família, tudo viu Jesus ali, né? Ali está a casa dos obreiros, né? Naquela aldeia onde aquele pedreiro ajudou nessa construção. A casa pronta lá no fundo, depois a escola aqui, a escola pronta, e também os trabalhos que a gente fazia na escola, e os irmãos estão lá fazendo até hoje, né? A gente passa o filme de Jesus, a gente fala, a gente prega, faz culto lá, mas o povo geralmente não vem para os cultos, alguns, porque é islâmico, povo islâmico. Aqui é o obreiro que está lá nessa aldeia, pastor Miguel, casado com Toia, e a escola no dia da reunião dos pais. A gente sempre aproveita a reunião dos pais e fala de Jesus também, fala da palavra. Agora, quando eles falam que é filme, eles gostam. Aí vai muita gente, a gente passa o filme de Jesus, né, evangelizando lá. O dia das crianças, a gente brinca com elas e fala também de Jesus. Aproveita. Aqui é a sala do pré, a sala do primeiro ano. Então, e é só para louvar a Deus, porque tudo é mão de Deus. E eu aproveitei também, contando o plano da salvação, né? As cores, né? Aqui também temos o professor com as crianças na educação física. E esse foi o trabalho lá, o trabalho lá no norte, com os Nalus. E com o povo Banhum. O povo Banhum é esse obreiro que está ali do meu lado, é o Papis Manga. Ele está lá como obreiro, e o povo Banhum é um povo muito feiticeiro. E também, assim, é um povo não alcançado, e a esposa do Papis é a que está de verde ali, Madalena. O Papis, todos os domingos, fazendo escola bíblica com crianças e alguns adolescentes numa varanda, né? Essa oportunidade está acontecendo. E no Natal de 2024, com as crianças, para explicar o que é o Natal, o presente de Deus, né? E agora está acontecendo, nesse momento, esse mês, cavando o poço, a cisterna, né? Dali é onde eles vão fazer depois a casa também. Os irmãos veem aqueles blocos lá atrás, né? Blocos de cimento, eles tiveram uma luta para fazer aquele bloco, buscando água longe, os adolescentes, e já tudo carregando. Mas imagina o tanto de água que carregaram. Mas agora vai ficar mais fácil a água lá, para poder fazer a casa. E aqui já é com o povo caçancas. Então, durante 2021 até agora, nós estávamos ligados com esses 3 povos, né? Os Nalus, os caçancas e os Banhuns. Os caçancas, já tem uma igreja lá, mas é da etnia Balanta. Então, esse de vermelho é presbítero, mas os caçancas não se aproximam muito deles. E a estratégia do jardim, dessa escola de jardim, é exatamente para que eles aproximem e Deus possa salvar caçancas. E tem uma jovem, o nome dela é Nela, ela é caçanca, convertida lá. Então, glória a Deus, né? Aqui a escola já pronta, é maior luta, esse trabalho de fazer essas obras, construção, tudo é muito artesanal. Você tem que fazer as medidas, chamar serralheiro, você vai, sabe? Mas Deus é que vai fazendo, dando graça, porque a gente não tem capacidade nenhuma. E temos também o pastor Buan, estudou aqui na MID. Ele fez a graduação, fez o mestrado aqui na MID, de missões, e agora Deus está usando ele para fazer essa escola de missões lá no leste, em Guiné-Bissau. Esses 17 alunos estão estudando, vai ser 3 anos, o 3º ano vai ser puramente missiológico, né? Transcultural, para preparar pessoas aí para os povos também. E aqui nós temos os países, né, da janela 1040, do norte da África, sudeste asiático. Então, os povos não alcançados. Aqui temos os nossos alvos de oração, onde nós devemos orar bastante, gastar tempo, pedindo a Deus para levar o Evangelho. Sabe qual é a visão que Deus tem colocado no meu coração? Para que Deus faça, através agora da África Ocidental para a África Oriental. Olha lá, aqueles povos. Guiné-Bissau e Senegal, o Demba no Senegal, Buan em Guiné-Bissau, todos dois com a mesma visão. Escola de missões, formar obreiros, mandar obreiros africanos. Mas Deus pode levantar brasileiros também, né? Que Deus levante. Sim. Meu irmão, pode sim.
não pode fazer porque a gente já está no final. Sim. É. Verde, exato, exato. Esses são os alcançados, povos já alcançados na África. Veja que no sul da África tem muitos cristãos. A partir dali da Nigéria, norte da Nigéria, é onde tem mais islâmicos. Mas a partir assim, daquele risco para cima, que é o norte mesmo, né, tem o deserto Saara, que você vê poucos pontinhos vermelhos lá, né, mas ainda tem. Mas essa faixa onde tem mais pontos vermelhos é onde estão os povos não alcançados. Mas esse sul da África, eu falei norte, né? A diferença do verde claro para o verde escuro. Significa assim, que o verde... Mas eu preciso pegar o mapa completo para relembrar. Desculpa. Aos cristãos. Dá para dar uma ideia. Né? Então, é isso. Ok? Esse é o último slide, meus irmãos. É aqui também. E antes de falar dele, deixa eu pôr ainda aqui, eu gostaria de abrir para perguntas, caso alguém gostaria de fazer qualquer pergunta sobre os assuntos que nós estamos falando. Oceania, né? Verde também. Tem. Né? Papua Nova Guiné? Isso, vermelho. É verdade. Ali na Indonésia é um país onde mais islâmico do mundo é lá. Né? Islâmico. Sim, esses países do Sudeste Asiático. Né? Tem muitos ali, tudo vermelho ainda. Né? Sim, meu irmão. Ótima pergunta. A pergunta do irmão. Se na MID ou se outras missões, se tem realmente pessoas que estão preparadas para ir, para alcançar esses povos não alcançados, não engajados. É muito importante a gente estar falando especificamente de missões nesse foco de povos, porque é o mais difícil, sabe? As missões que geralmente a sua visão missionária, eles vão para países não muito preocupados com os povos. Então, é por isso que a MID, ela fala muito, e até mesmo com essas outras missões, para a gente fazer parceria, para a gente andar junto. Mas é o trabalhar do Espírito Santo despertando essa visão e colocando essa mesma visão em outros irmãos, até igrejas, porque igrejas locais podem fazer como essa fez com o povo tucano. Né? Hoje, Deus pode levantar igrejas, mesmo que sejam pequenas, R$400 por mês, R$500 por mês, ou R$1.000. Né? Esse projeto Tabancas, eu fui na minha igreja lá em Patrocínio, né? E Deus tocou no coração deles, no tempo da Covid, eles adotaram lá o projeto Tabancas. Sim, meu irmão. Isso. O nome, né? Ótimo. Irmão muito esperto, né? Joia, glória a Deus. Eu vou ficar te devendo essa, meu irmão, porque eu vou estudar isso aí também, tá joia? Mas a pergunta foi boa para ajudar a despertar, porque na Bíblia, o contexto geral da Bíblia, 7 tem esse significado, mas
é importante eu ir lá no hebraico ver isso aí. Valeu, viu? Eu vou ficar te devendo. Sim, meu irmão. Exato. Tem que criar do zero, né? Muitos desses povos realmente são povos de língua ágrafa, que precisa de criar do zero, tudo, até o alfabeto, ensinar o povo a alfabetizar o povo, para eles poderem ler depois a Bíblia. Tudo isso é um trabalho grande, né? Mas a MIDI, né, tem tanto nos soniquês, quanto também lá nos Felupes conseguiu, né, Deus deu a graça de terminar a tradução, mas depende muito do missionário que Deus levanta, para ter aquela inclinação, aquele dom de linguística, de poder se dedicar a isso e assumir também o ministério. Por isso que cada projeto desse, às vezes na equipe tem pessoa que está envolvida com evangelismo, ou com escola, projeto social, saúde, mas mesmo com esse projeto social, eles estão trabalhando ali e aproveitando as oportunidades. E tem aqueles que Deus levanta para trabalhar com a língua. Entendeu, meu irmão? Sim. Mas nós precisamos de obreiros. Precisamos que Deus levante, precisamos que Deus desperte pessoas que ouçam de Deus, entendam que Deus tem um chamado para elas e elas se dispõem na mão de Deus para povos não alcançados. Certo? Então, para terminar, queridos, vamos ter esse momento de oração agora. E esse versículo de Isaías 32, 8, Isaías 32, de 1 a 8, é um texto messiânico também. E no verso 8 termina assim: mas o nobre projeta coisas nobres, e na sua nobreza perseverará. Mostrando esse nobre, o Messias, ele nobre. Ele firmará o seu reino messiânico. Então a sombra passou, estamos na realidade agora. Já está tudo claro para nós, é Jesus. O nome dele é Jesus. A cabeça da serpente foi esmagada, a promessa foi cumprida. Todos os povos serão abençoados. A glória do Senhor encherá a terra. Você está comprometido com Jesus? Agora já é uma pergunta para você. Você está comprometido com Jesus? Ele pode contar com você? Então você pode fazer essas coisas que estavam lá. Você pode orar, mas tenha mesmo tempo de oração com Deus. Tenha tempo de oração diária com o Senhor. Você pode pregar, mas não deixa de pregar. Pede a Deus que Ele te move em você e te dá a capacidade de você estar pregando. E também você pode contribuir. E de repente Deus desperta você para ir também mais longe para um povo desse. E o seu negócio é com Jesus, não é? É com Jesus. Tudo que você fizer contribuindo com essa missão aos povos, você está fazendo para o Senhor Jesus. Então adote um filho povo também. Quem aqui já adotou filho povo? A Mid já é povo como filho. Olha, irmã, outra, tá bem. Que Deus abençoe vocês para continuar lembrando de orar. Eu adotei já 5, já tem tempo que eu oro por esses 5, né? Povos como filhos. Todo dia quando eu oro pelos meus filhos, eu estou orando também por esses povos. Cada um aqui pode adotar um povo como filho. Só entrar no site, né? E você vai lá, adoção de um filho povo. Preenche o formuláriozinho e vai receber no seu e-mail um povo. Tem o nome dele, onde ele está, quantas pessoas são. Aí você imprime a certidão e coloca ou na sua Bíblia ou num porta-retrato. Mas não esqueça, até Jesus voltar, de estar orando por aquele povo. Tá bom? É muito importante. E toda a glória a Deus em Cristo Jesus. Vamos nos colocar de pé, queridos? Vamos orar. Vou fazer mais uma oração com vocês. Tudo aquilo que Deus falou ao seu coração nesta manhã, falou ao meu coração, é para nos fortalecer nesse compromisso, nessa visão. Vamos pedir a Deus que a igreja do Senhor também tenha cada vez mais essa clareza dessa obra que o Senhor quer de nós. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Pai, de estar aqui com os irmãos,
na Igreja Presbiteriana do Sudoeste. Muito obrigado, Senhor, pelo conselho da igreja. Obrigado, Pai querido, pelos jovens, adolescentes, as crianças, as senhoras, os homens. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor, nesta manhã, nos mostrou de uma forma tão maravilhosa, Senhor Deus, esse plano de salvação. Desde a sombra, no tempo dela, do Velho Testamento, até a realidade quando o Messias veio. Obrigado pela vitória do Messias e pela redenção que o Senhor aplica em nós pelo Teu Espírito Santo, onde nós temos, ó Pai, a paz com Deus, a reconciliação, a esperança bendita e maravilhosa. Mas enquanto estamos aqui, Pai, o Senhor nos quer envolvidos com a Tua obra missionária. Que a gente esteja realmente orando, cada um aqui, Pai, contribuindo com aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. E também, Senhor Deus, falando de Jesus, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar cada um dos irmãos aqui nesta manhã, para que o Teu Espírito esteja, Pai, transbordando em cada um de nós. E o Teu nome seja glorificado, Pai. E nós esperamos e aguardamos ansiosamente o dia do Senhor, porque sabemos que está perto. E conceda, Senhor, coragem, poder na vida de cada um de nós aqui, Teu povo, para que estejamos, ó Pai, sendo instrumentos na mão do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.